Novo diretor do INPE, coronel da Aeronáutica Darton Policarpo Damião, anunciado ontem, afirmou que a atuação do órgão será na base da transparência. Inclusive, em entrevista já ao Jornal do Estado de São Paulo, ele declarou que ninguém vai esconder nada, dado nenhum, até porque não se consegue fazer isso. E ainda falando ao jornal, o novo chefe do INPE preferiu não comentar as desavenças públicas entre o antecessor no cargo, Ricardo Galvão, e o presidente Jair Bolsonaro em função dos dados sobre o desmatamento na Amazônia. E o Globo traz hoje que dados do INPE revelam que os alertas do desmatamento subiram no último mês. Em julho, quase 2.300 quilômetros quadrados foram atingidos. Em comparação a julho do ano passado, o índice ficou em quase 600 quilômetros quadrados. Começo por você, Vera Magalhães. Esses índices, esses alertas mensais foram os que soaram o alerta do bolsonarismo contra o INPE. Fizeram com que o presidente e o ministro do Meio Ambiente investissem contra o órgão que tem aí uma larga tradição de medições via satélite, tem uma série histórica bastante precisa. Esses alertas são depois confirmados por um sistema mais preciso no fim do ano e que aí sim emite o dado oficial, e eles deveriam servir para que o governo se equipasse, tentasse conter o desmatamento e não apenas ficasse perdendo tempo questionando os números. O novo diretor do INPE, por essa entrevista que ele concedeu a Tânia Monteiro do Estadão, já é alguém que assume o cargo visivelmente constrangido e manietado. Todas as respostas dele têm aquele cuidado de quem sabe que não tem uma liberdade plena de ação. Ele chega a dizer que tudo bem o presidente vê os dados antes deles serem divulgados, porque afinal de contas ele precisa conhecer os dados e tal, até para concordar ou não. Evita falar sobre a saída com direito à humilhação pública do seu antecessor, que era um cientista respeitado. Então eu acho que desta maneira, amaciado já pelo exemplo do que aconteceu com o anterior, ele terá de ter muita firmeza para manter a independência. Espero que consiga. Ele é alguém com um currículo bom, com uma trajetória bastante boa, é um professor do ITA, tem as credenciais para o cargo, espero que tenha também a coragem necessária. Rodrigo Constantino. Esse foi o tema do meu comentário no Jornal da Manhã hoje. Eu peço aos nossos ouvintes e espectadores que vejam lá em mais detalhes, né? Mas é isso aí. Agora, a questão é a seguinte: primeiro, ele tem o mérito, ele tem o currículo adequado, o novo diretor. Segundo lugar, que eu acho importante destacar, é que o Ricardo Galvão, seu antecessor, tornou a sua permanência no cargo insustentável após as críticas diretas ao presidente na forma que foi feita. Então, o próprio Marcos Pontes, ministro, disse isso. Se ele fosse procurado em particular e houvesse um diálogo, talvez pudesse ter sido contornada a situação. Da forma que foi feita, não dava mais. Ficou inevitável a demissão. Então, pelo menos que bom que veio alguém que tem um currículo bom também. Agora, está sob pressão, está sob holofote, já declarou que vai mostrar antes os dados para o presidente. Houve um erro de comunicação e alguns especialistas acham que, de fato, as críticas feitas pelo ministro Ricardo Salles, com quem eu conversei e me apresentou os argumentos, são críticas válidas. Quer dizer, houve um erro de comunicação, um uso um pouco sensacionalista da imprensa em relação àqueles dados que são questionáveis, que têm falhas, né? O alarde foi talvez demasiado, o que não quer dizer que não esteja ocorrendo o desmatamento, como o próprio ministro reconhece. Então, vamos ver, eu acho que tem que ter o holofote da imprensa, porque tem um risco aí de tentar justamente ocultar os dados. Isso não é admissível. Agora, a demissão em si, a troca que parece que veio alguém preparado, tudo isso aí, e os possíveis equívocos da medição que foi alardeado pela imprensa, tudo isso é parte do debate também e precisa ser levado em conta. Pela imprensa, foi divulgado pelo INPE, divulgado pela imprensa, né? Os dados foram divulgados por um órgão oficial, a imprensa deu publicidade a eles. Eu não acho que foram alardeados, eu acho que o alarde veio do presidente, que começou a investir contra um órgão do próprio governo, de uma forma bastante dura. Ao presidente do INPE não caberia outra reação, a não ser a de reagir, sob pena dele virar um pusilânime, ele ia ficar sendo atacado sem reagir.